Não se engane com o livro de Jeremias. Se por algum minuto passar na sua mente, já aprendemos de um tudo. Esse livro é extraordinário. Esse livro é extraordinário, porque esse capítulo 40, eu tô assim de queixo caído, porque chega agora um momento aonde o profeta que estava sendo perseguido, que havia sido preso, que passou por diversas situações, agora o profeta ele está diante de uma escolha. Próprio Deus ali, praticamente, eu liberto você. E aí, agora? Chega momentos na minha e na sua vida que a gente espera tanto pela liberdade, a gente espera tanta oportunidade de fazer aquilo que a gente quer, que quando a oportunidade chega, a gente fica assim, e agora? Será que é para mim ir mesmo? É para mim fazer mesmo? Você já passou por isso? Pois bem, o profeta Jeremias, o profeta que ouvia Deus ali, que tinha uma tamanha de uma intimidade com o Senhor, ele se viu diante dessa oportunidade, pronto, você está liberto, e agora? E aí, Jeremias, qual direção você vai? Sabe? E nós vamos ver aqui que chega esse ponto crucial na minha e na sua vida, aonde a gente espera tanto pela oportunidade de tomar uma decisão, de fazer uma escolha, que de repente, quando essa oportunidade então chega, a gente parece que fica desacreditado e parece que a gente fica meio que paralisado e de repente, quando você pensa que você não vai conseguir, Deus levanta alguém para te ajudar a apontar a direção. Esse Deus é realmente tremendo, né? Assim, eu não sei quanto a você, mas é maravilhoso demais viver Cristo, sabe? É bênção demais viver na dispensação do Senhor, viver debaixo da direção de Deus. Não tem melhor caminho que a não ser Jesus. Para onde iremos se só tu tens palavras de vida eterna? Então, olha, eu te convido a permanecer comigo até o final desse devocional. Você que ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal. Bora juntos aí, um capítulo por dia a porção, sabe? O Senhor não entregava para o povo o maná e eles tinham que ali colher a porção para o dia. O nosso capítulo é a porção para o dia, né? O que vierem de ministrações ou de palavras vão só vir como confirmação da palavra. Isso você vai testificar quando você se prontificar ou se determinar ou decidir caminhar debaixo dessa direção. Amém? Eu sou a pastora Ana Paula, é uma honra, uma alegria, um prazer estar aqui com você. Vamos orar e vamos colocar diante de Deus esse momento tão importante do nosso dia. Querido Deus, amado Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, eu oro e peço que o Senhor revele a nós o que há nas entrelinhas. Fala, papai, poderosamente ao meu coração, aos nossos corações. Revela no Senhor aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, nós declaramos, em minha boca está o poder da vida e da morte. Falarei palavras de vida, não de morte, de saúde, não de enfermidade, de riqueza, não de pobreza, de bênção, não de maldição, porque em minha boca há um milagre. E presta atenção nesse capítulo que é tremendo demais. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias depois que o comandante da guarda imperial, Nebuzaradã, o libertou em Ramá. Ele tinha encontrado Jeremias acorrentado entre todos os cativos de Jerusalém e de Judá que estavam sendo levados para o exílio na Babilônia. Quando o comandante da guarda encontrou Jeremias, disse-lhe, então olha o que o comandante da guarda disse. Você vai ser surpreendido com aquilo que Deus vai fazer. Deus usa pessoas improváveis para falar conosco. Pode ser que você ainda não teve a oportunidade de viver isso, mas Deus, ele usa a mula, ele se for necessário, até as pedras falam.
Mas olha aqui o que o comandante da guarda vai falar para ele, né? Quando o comandante da guarda encontrou Jeremias, disse-lhe: foi o Senhor, o seu Deus, que determinou essa desgraça para esse lugar. Agora o Senhor a cumpriu e fez o que tinha prometido. Tudo isso aconteceu porque vocês pecaram contra o Senhor e não lhe obedeceram. Mas hoje eu o liberto das correntes que prendem as suas mãos. Se você quiser, venha comigo para a Babilônia, e eu cuidarei de você. Se, porém, não quiser, pode ficar. Veja, toda esta terra está diante de você. Vá para onde lhe parecer, melhor lhe parecer. Então, Deus, ele não somente quebra as correntes, mas ele dá o poder de escolha. Quando a tempestade passa, quando as circunstâncias elas se acalmam, quando a provisão de Deus chega na minha e na sua vida, ele não somente nos liberta, mas ele nos dá o poder de escolha. Você escolha agora, ele dá opções para nós. Deus não nos liberta e nos coloca diante de uma situação que a gente não quer. Muito pelo contrário, se abre um leque de oportunidades que vão além daquilo que a gente esperava. Porque é esse Deus que nós servimos, um Deus que nos surpreende, um Deus que nos resgata, um Deus que nos dá ali o poder de escolha. E ali, né, contudo, versículo 5. Antes de Jeremias se virar para partir, Nebuzaradã acrescentou. Então, olha o que ele acrescentou. Então, agora, sugestivamente, né, ele dá uma direção. Volte a Gedalias, filho de Aicã, neto de Safã, a quem o rei da Babilônia nomeou governador sobre as cidades de Judá. Então, se a gente volta lá atrás, a gente vê, né, que Safã lá atrás, essas pessoas aqui que eram da família de Gedalias, nos capítulos anteriores, eles foram a favor de Jeremias em algum momento. Então, era um lugar seguro, entre aspas, né? Então, ele fala, né, para ele ir para lá, a quem o rei da... Vamos voltar, né? Volte a Gedalias, filho de Aicã, neto de Safã, a quem o rei da Babilônia nomeou governador sobre as cidades de Judá, e viva com ele entre o povo, e vá para qualquer outro lugar que desejar. Vá, Jeremias, né? Hoje é como que quem diz, hoje eu liberto você, é o próprio Deus, não é ali o Nebuzaradã, esse chefe da guarda, não é ele quem está dando essa ordem, é Deus usando a vida desse homem, né? Vá para onde eu liberto você, você está livre. Então, o comandante lhe deu provisões e um presente e o deixou partir. Jeremias foi a Gedalias. Então, Jeremias foi, né, a Gedalias, filho de Aicã, em Mispa, e permaneceu com ele entre o povo que foi deixado na terra de Judá. Então, há momentos na vida da gente onde o questionamento é esse. E agora? Para onde seguir? Né? Um homem de Deus, a gente vê aqui que também, em alguns momentos, se vê sem direção. Mas, quando não sabemos o que fazer, Deus levanta pessoas para apontar a direção. Deus usa pessoas para salvar pessoas. Você, em muitos momentos, foi um canal de bênçãos na vida de alguém. E eu creio que Deus vai te usar muito ainda para abençoar pessoas e para ser esse canal de bênçãos na vida das pessoas. E pessoas automaticamente também serão um canal de bênçãos na sua vida. Então, Deus, ele levanta pessoas para apontar a direção, e são vozes proféticas para a nossa vida. Muitas vezes o cuidado de Deus se manifesta através de pessoas. Carregue Deus consigo e volte para estar presente, porque o que isso, né? Existem momentos que nós vamos estar em lugares e a nossa presença, somente a nossa presença vai ali ser a diferença. O que Deus quer de nós, esteja presente. Então, nesse momento, era importante que Jeremias estivesse com Gedalias ali. E o que ele iria fazer nesse contexto? Só estar presente.
Era simplesmente essa a direção, estar presente. E olha aqui que contexto, né, mais maravilhoso. Havia comandantes do exército que ainda estavam no campo aberto com os seus soldados, as coisas estavam acontecendo, né? Eles ouviram que o rei da Babilônia tinha nomeado Gedalias, filho de Aicã, governador de Judá, e o haviam encarregado dos homens, das mulheres e das crianças e dos mais pobres da terra, que não tinham sido deportados para a Babilônia. Então foram até Gedalias em Mispa, Ismael, filho de Netanias, Joanã, e Jonatas, filhos de Careá, Seraías, filho de Tanumete, os filhos de Efai, de Nefote, e Jananias, filho de Macatita, juntamente com seus soldados. Gedalias, filho de Aicã, neto de Safã, fez um juramento a eles e aos soldados, aos seus soldados: não temam sujeitar-se aos babilônios, estabeleçam-se na terra, sujeitem-se ao rei da Babilônia, e tudo lhe irá bem. Então, Gedalias era uma pessoa boa, pacífica, que foi colocada ali, né, por permissão do próprio Deus, e a intenção dele era muito boa. Só que a gente vai ver aqui no contexto que havia muita ingenuidade em Gedalias. Então, presta atenção. Eu mesmo permanecerei em Mispa para representá-los diante dos babilônios, que vierem a nós. Mas vocês façam a colheita das uvas para o vinho, das frutas e das olivas para o azeite. Ponham o produto em jarros e vivam na cidade que vocês ocuparam. Todos os judeus que estavam em Moabe, em Amon, em Edom e em todas as outras terras ouviram que o rei da Babilônia tinha deixado um remanescente em Judá e que havia nomeado Gedalias, filho de Aicã, neto de Safã, governador sobre eles. Então voltaram de todos os lugares para onde tinham sido espalhados, vieram para a terra de Judá e foram até Gedalias em Mispa. E fizeram uma grande colheita de frutas, de verão e de uvas para o vinho. Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes dos exércitos, que ainda estavam em campo aberto, foram, então, até Gedalias em Mispa, e lhe disseram: você não sabe que Balins, rei dos Amonitas, enviou Ismael, filho de Netanias, para matá-lo? Mas Gedalias, filho de Aicã, não acreditou neles. Então Joanã, filho de Careá, disse em particular a Gedalias em Mispa: irei agora e matarei Ismael, filho de Netanias, e ninguém ficará sabendo disso. Por que deveria ele fazer que os judeus que se uniram a você sejam espalhados e o remanescente de Judá seja destruído? Mas Gedalias, filho de Aicã, disse a Joanã, filho de Careá: não faça uma coisa dessas. O que você está dizendo sobre Ismael não é verdade. Então, pior que um povo sem líder é uma liderança fraca, né? É uma liderança ingênua. Bondade sem discernimento se transforma em vulnerabilidade. Então, Gedalias é o exemplo de uma pessoa boa, mas ingênua, né? E aqui, o que chegou até ele era um discurso que ele deveria atentar-se e ter uma certa malícia para interpretar aquilo, apurar os fatos ou talvez tomar uma atitude, mas ele queria paz. Ele não queria pôr a paz em risco, ele era um homem muito pacífico. E hoje, né, eu acredito que muitos de nós acaba tendo uma certa ingenuidade no meio do povo de Deus, no meio das pessoas que caminham conosco, no meio daqueles que se sentam à nossa mesa, né? Tem pessoas que não querem o nosso bem, que não estão apoiando a nossa causa, que não estão felizes com aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. E isso faz parte, e sempre vai ter, gente, né? Ai, pastora, isso causa em mim uma repulsa, porque como é que pode, né, no meio do povo de Deus, esse tipo de coisa acontecer? Com o próprio Cristo aconteceu, gente. Por que que eu e você, nós vamos querer
florear a vida a ponto de achar que isso não vai acontecer, né? Quantos e quantos casos nós vimos, né? Eu, na minha infância, era muito comum a melhor amiga roubar o marido da outra, porque criava-se um vínculo. Antigamente, eu acho que, como não tinha essa facilidade de câmeras, vídeos e fotos, as pessoas tinham uma certa facilidade de esconder o pecado. Então, ali aconteciam-se muitas situações onde debaixo do nariz da gente havia uma traição, né? Às vezes, para descobrir essa traição, demorava-se muito tempo. Hoje em dia, como as coisas estão, como há esse monitoramento, né? Tudo se filma, tudo se fotografa, tudo se posta, tudo se expõe com muita facilidade. As pessoas têm uma cautela maior antes de sair fazendo as coisas, porque não querem ser expostas. Então, para uma pessoa fazer, não que não faça, né, gente? Porque quem tá ali sendo dominado pelo pecado, quer fazer, vai fazer de todo jeito. Mas hoje eu percebo que as pessoas têm um certo medo da exposição, né? Então elas são mais cautelosas quando vão ali arquitetar o seu pecado, quando vão, né, cair aí, enfim. Mas aqui a gente vê, né, que nós precisamos viver de forma que estejamos atentos, né? Atentos ao que chega aos nossos ouvidos. Não encarar, poxa, né? A pessoa que fala do fulano e do cicrano, ela fala de você também, ok. Mas será que isso que chegou aos meus ouvidos, isso tem um fundamento? Será que isso tem um teor de verdade? Eu preciso analisar, averiguar os fatos, não de forma ingênua, mas de forma madura. E, né, pessoas que ignoram o alerta, tá cheio de pessoas que ignoram o alerta. De repente você tá sofrendo algo que Deus já te alertou, só que você ignorou todos os alertas. Não ignore os alertas, né? Quando uma luzinha se acender aí, né, não ignore o alerta, mas o fato de você não ignorar o alerta não significa que você vai desfazer uma amizade, que você vai afrontar a pessoa, mas você vai evitar situações que podem te colocar em risco, né? Verifique as informações. Pode não ser exagero. Tem coisa que a gente pensa assim, nossa, mas que exagero, né, do fulano, que exagero do cicrano, pra que tudo isso? Mas tem coisas que eu falo pra você, a gente ingenuamente acha que é exagero, mas quando na verdade é Deus tentando abrir os nossos olhos. Então, se tem algo que eu aprendo com esse capítulo de hoje, é que quando o Senhor liberta, Ele devolve a dignidade. Você não é prisioneiro do seu passado. Você não é prisioneiro do seu passado. Deus te libertou. O seu passado, ele contribuiu para que você fosse a pessoa que você é hoje. Nós não podemos simplesmente anular o nosso passado, fingir demência para o que aconteceu e querer ali, né, de repente, agir como se nós não tivéssemos vivido coisas lá atrás. Essas experiências, elas nos forjam, elas nos moldam, nos lapidam, mas quando a gente decide andar com Deus, a gente entende que eu vou estar aonde Deus quer que eu esteja. Eu vou fazer o que Deus quer que eu faça. E eu vou seguir a direção do meu Senhor. Então, hoje, eu fico muito feliz com esse capítulo de hoje, porque, ai, louvado seja Deus, chegou um pouco de refrigério na vida de Jeremias, né? Onde ali as coisas, o cenário muda. A gente viu aqui capítulos anteriores onde ele sofreu muito, né? E foi preso, e é espancado, e colocado na lama, e várias situações. Mas as situações, as circunstâncias, elas mudam, né? Hoje, talvez, o que você vive, você olha e você fala assim, nossa, pastora, minha vida hoje
sem condições. Ou talvez hoje você esteja vivendo um tempo onde Deus está te dando uma calmaria. E entenda bem, essa calmaria não é para você ter medo. Ai, pastora, eu tô com medo porque tá tudo muito calmo. E minha mãe dizia que quando tá muito calmo, né? Quando a gente ri muito, a gente vai chorar. Quando tá calmo, de repente pode mudar. A gente não pode viver o tempo todo nessa pressão da má notícia, né? Parece que a gente consegue validar mais o que é mal do que o que é bom. E isso não pode ser uma realidade na minha e na sua vida. Essa calmaria, né, Deus ele nos concede porque nós chegamos num nível de maturidade. Não é porque problemas não estão acontecendo, não é porque situações e circunstâncias não estão ainda se movimentando ao nosso redor. É porque nós nos fortalecemos em Deus e louvado seja Deus por isso, né? Misericórdia, se a vida inteira você e eu fôssemos passar por lutas e fôssemos agir como nós agimos nas nossas primeiras lutas, quando nós ainda éramos, né, recém-convertidos. Porque quando a gente é muito novo na fé, a gente fica desesperado, a gente, né, fica... E não, a gente chegou, a gente vai galgando aí, né, etapas, a gente sabe. Eu vi um vídeo, até comentei ontem na ministração, que fala do fim do mundo, né, a respeito dos fins dos tempos, do Lamartine, né, do Portela Lamartine, e é muito forte, os sinais estão evidentes, e aí, quando a gente ouve falar disso, parece que é algo clichê, parece que é algo redundante, parece que isso não nos incomoda mais, parece que a gente não valida mais certas mensagens. Mas Jesus pode voltar a qualquer momento. E eu anseio por essa volta de Cristo. Você precisa ansiar por isso. A nossa lamparina tem que estar acesa. Como que nós vamos discernir as coisas que estão acontecendo? Como que nós vamos discernir as coisas espirituais? O que é de Deus, o que não é? Até o demônio ultimamente está falando em línguas. Como que a gente discerne tudo isso? Minha irmã, só há um jeito de você discernir. Você tendo intimidade com Deus, você tendo uma vida devocional, você todos os dias buscando, né, a presença de Deus. É isso, não é uma teologia, não é diplomas, não é cursos aprofundados que vão trazer para você o discernimento, mas é intimidade com Deus, que vai nos fazer discernir as coisas que são do Senhor, que provém da parte de Deus, e as coisas que não, né? É o Senhor. Então eu convido você a orar comigo, a, sabe, colocar esse dia diante do Senhor. Não tema, se a liberdade chegou, né? Saiba como usufruir dessa liberdade. Saiba como agir diante da liberdade. A sua liberdade, ela não pode ser transformada em libertinagem. Não é porque você é livre, porque você, né, não sei, que eu vou sair fazendo e acontecendo. Alto lá, calma, respira, se controla, dá uma seguradinha. Amém? E vamos orar em nome de Jesus. Querido Deus, amado Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, como nós nos alegramos com este capítulo 40. Nós vemos aqui o profeta vivendo uma fase nova, e que assim seja na minha vida, na vida desse irmão, dessa irmã que ouve a palavra, que medita na palavra comigo. Que a gente possa, Senhor, ter que os nossos lábios sejam proféticos, que nós podemos declarar e viver a palavra. Pai, na nossa boca há o poder da vida e da morte, que nós venhamos falar palavras de vida, não de morte, de saúde, não de enfermidade, de riqueza, não de pobreza, de bênção, não de maldição, porque eu creio que na nossa boca há um milagre. Pai, que sejamos pessoas bem posicionadas, pessoas que, sabe, amam a tua mensagem, que vivem a tua mensagem e que sabem discernir as coisas do Espírito. Senhor, nos dê um dia de bênçãos, de vitória, de conquista, de boas notícias, que o teu amor nos acompanhe, que a tua graça permaneça conosco e que esse dia seja um dia de maravilhas, seja um dia, Senhor, onde nós sejamos surpreendidos com um de repente do Senhor, um de repente bom,
um de repente que transforma, um de repente que traz boas notícias. Aleluia. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe poderosamente o seu dia, a sua vida. Sê tu uma bênção. Shalom, shalom. Ó quem tá de férias. Ah, correu? Deu tempo? Ai, meu Deus. Ah, veio caminho, veio com a tropa toda. Ai, que delícia, né, Aninha? Bora, né? Você tá fazendo faxina lá em cima? A Aninha tá arrumando as coisas dela, né, Aninha? É coisa que não acaba mais pra arrumar, né? Então, tá bom. Que Deus abençoe, irmãos, poderosamente o seu dia. Shalom. Shalom. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor e E luz. ficarei no nosso caminho. Amém. Shalom. Shalom.